Pode começar, João. Então vamos, né, meus amigos, harmonizar os nossos pensamentos, elevando-os ao alto, buscando o nosso mestre inolvidável, nosso amigo de todas as horas, nosso médico da humanidade. Agradecemos, querido Jesus, por podermos estar aqui reunidos, em laços fraternos, em torno do seu evangelho de amor, que possamos, neste momento, estarmos com o coração aberto para receber essas luzes, as intuições de nossos amigos, nossos benfeitores do plano maior, que dirigem esse estudo abençoado, que nos intuem, que nos amparam a seguirmos a nossa caminhada. Pedimos, Jesus, que o Senhor, com seu amor desvelado, nos acolha em seus braços amorosos, suavizando as nossas dores, suavizando as nossas dificuldades, porque nós sabemos que com o Senhor o fardo é leve e o jugo é suave. Então, querido Jesus, nos ampare a caminhada, que não nos falte o bom ânimo, que não nos falte a fé, mas a fé que é a fidelidade, que é a obediência, a resignação nos desígnios de Deus, nosso Pai de amor e também misericordioso. Abençoe, querido Jesus, a cada um de nós, a cada coração, daqueles corações queridos que não puderam estar aqui conosco, que as luzes aqui emanadas possam tocá-los a todos, envolver os seus lares, seus familiares, e assim seguimos juntos a nossa caminhada. Gratidão, Senhor, por podermos estarmos aqui juntos, em Teu nome. Que assim seja. Sou eu, né? Peraí. Viver pela fé, mas o justo viverá pela fé. Paulo. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao homem bom. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas do cristianismo. Aqui eu acho que, na verdade, ele é bem assertivo no que ele fala, né? Viver pela fé, mas o justo viverá pela fé. E aí ele vem, nesse primeiro momento, arremetendo ao que a gente imagina, o que imaginava-se, né? Seria viver pela fé. Que ele fala que supuseram-se que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Ficar muito
ligado aos ritos, a cumprir regras, a cumprir, na verdade, na palavra não é regras, a cumprir cerimônias, Preceitos, rituais, preceitos. que seguir aquilo seria o que seria, Dogmas. na verdade, viver pela fé, né? Só que ele vem e diz o contrário, mas nem sempre, e fala, inclusive, que nem sempre vemos os bons ritualistas aliados ao homem de bem, e que a gente confunde isso um pouco, né? De forma geral, e que confundia-se aquela época também. Ele fala que ele queria dizer que, ele fala assim, Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, que, na verdade, essa coisa exterior, essa coisa externa de você cumprir ritos, de você seguir rituais, não é o que realmente é. Quando ele fala que viverá de modo invariavelmente na verdadeira fé, ele questiona tanto os momentos bons quanto ruins. Ele fala, os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Que isso sim é viver na fé, independente do que acontece com a gente, independente da gente frequentar um lugar religioso, independente da gente cumprir rituais, que o importante é isso, a gente ter sempre a fé em Deus, que independente do que a gente passa, que aquilo ali a gente tem que estar sempre com ele, acreditando que às vezes o que é ruim é o que é bom para gente, que ele sempre sabe o que faz. Ele fala que tudo que acontece com a gente de ruim são sempre bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos e também de a gente exercitar essa fé, de acreditar que aquilo é o que a gente precisa naquele momento. Acho que é mais ou menos isso. Muito bem, Vivian, é exatamente isso, né? Mas sempre se pode, né? Alguém quiser colocar mais alguma coisa, e aí essa confusão é grande ainda. Eu acho que muita gente ainda continua confundindo. A pessoa diz assim: nossa, eu vivo na igreja, eu vivo na casa espírita. Uma vez uma amiga disse assim: não, eu sou espírita 24 horas, porque ela estava na casa espírita todo dia, ela era até zeladora da casa. E aí dá vontade de perguntar: não, e o comportamento, e a vivência, e a fraternidade? Né? O fato da gente estar na casa espírita, ou ser beata, ir para a igreja todo dia, ou para o templo religioso, não significa que nós estejamos vivenciando exatamente o evangelho, né, gente? O evangelho é sentimento, é atitude, né? E aí, Paulo achava que quando a pessoa aceitava o Cristo, automaticamente ele se transformava, né? Ele adotava, ele era tão profundo que ele adotava uma mudança radical de comportamento. A gente tem uma certa dificuldade. Mas fala, Vivian, o que você ia falar? não, e aí que você estava falando dessa questão da pessoa ficar 24 horas ali, e às vezes isso até confunde um pouco, porque ela se questiona, dependendo do que acontece na vida, mas eu frequento a igreja, eu frequento o centro, estou sempre lá, e isso está acontecendo comigo, porque, na verdade, assim, a fé está Verdade. em prova da fé, e apesar disso, ela acha que só o fato de frequentar, de estar ali, seja onde for, é o suficiente, quando na verdade não é. Aquilo para É, ela é e, demonstração de é, fé. e, a- e aí tem esse outro lado, que o fato da pessoa estar envolvida em atividades né, de caridade e tudo, não significa que vá ficar isenta de provações. Foi o que ele disse: olha, as provações vão chegar. Você vai ter um amparo se você trabalha para o bem e se você está imbuída de, digamos assim, de reflexões. Nesse momento, a espiritualidade vai te amparar para você suportar melhor. Mas isso não significa que nós vamos ser poupados da aprovação, do testemunho, daquilo que a gente tem que vivenciar, né? E acontece mesmo os equívocos. Nós tínhamos uma senhora que ela, todo ano, no almoço que a gente faz para as crianças, que eles vão para o sítio, né? Passam o dia todo aí, nós levamos muitas frutas, tem café da manhã, tem fruta, peça. E o marido dela tinha três, não sei como é que chama, tipo quiosques na Ceasa. Ceasa, não sei como é que é aí nos outros, mas aqui é o grande central de abastecimento para os hortifrutis, supermercados, para tudo, né?
e eles eram portugueses, tinham muita condição, tinham muito dinheiro. E aí, através de uma amiga, ela começou a nos fornecer as frutas para esses almoços, né? Era uma vez por ano, a gente pedia. Aí teve um ano, a última vez que eu falei com ela, que eu pedi, ela estava tão amarga e ela começou a dizer, começou a falar tudo o que aconteceu. A minha filha separou, não sei o quê, barará. Ou seja, eu acabei, ela associava que, digamos assim, ela fazia aquilo, automaticamente ela teria que ser poupada das experiências difíceis. E como, digamos assim, a vida dela passou a ter algumas intempéries, não, então eu estou de mal com Deus e eu não tenho que. Aí a gente agradeci, coisa e tal, e foi assim a última vez que a gente falou com ela. Mas é um equívoco muito grande de a gente achar que, olha, vou negociar com Deus, vou lá naquele asilo, vou dar uma ajudazinha, mas o Senhor tira todas as dificuldades do meu caminho. Não é assim que funciona, né? Né, João? Vou fazer evangelização para o Senhor me tirar todas as ocorrências difíceis. Muito pelo contrário, acho que é aí que os testes vêm mesmo, né? Quanto É mais a gente verdade. vai se espiritualizando, mais aí eles mandam, pô, manda mais um pouquinho que ele aguenta. Já está preparado. É Porque, assim mesmo que porque funciona. a dívida é longa, né? A gente acha que a gente ficou um pouquinho melhor, agora eu tô. Às vezes a gente não vem certos testes para nós, é porque a gente não aguenta. Eles nos É poupam, verdade. né? Não porque a gente já está. A gente está mais para macaco sem pelo do que para anjo sem asa, né? Achei isso ótimo. Então, alguém mais gostaria de ter algum comentário? Senão a Eu queria gente fazer um vai. comentário. Vocês conseguem me Fala, ouvir? Camila. Porque para Fala. mim tá todo mundo congelado já tem um tempão. Não, estamos te ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Nesse final aqui, que ele fala, chegaram as enfermidades, os enganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos. Eu pensei muito na pandemia, sabe? Porque eu acho que foi um teste muito grande pra gente, foi uma coisa muito triste, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente via que muita gente ainda insistia em fazer coisa errada, sabe? Então, assim, muita gente ainda se aproveitou de fragilidades, né? E, por exemplo, do álcool em gel. Na época acabou o álcool em gel. Aí você ia comprar álcool em gel, o álcool custava R$5, foi para 50. E assim, muita gente que acabou. Lógico que teve muita gente que fez muita coisa boa, mas muita gente que acabou mostrando, assim, né, quem a pessoa realmente é. Então eu acho que essas dificuldades também vêm para a gente ver muita coisa, né? E analisar muita coisa, assim. Claro que o ideal é que a gente analise de nós, né? Na verdade, a crítica começa por nós mesmos. É Mas eu verdade, pensei muito Camila. nisso, nessa dificuldade maior que a gente passou aí nos últimos tempos. É isso mesmo. Bom, então vamos. Nós já descongelamos para você, Camila? O João tá congelado, Babi tá congelada. Algumas pessoas estão congeladas, mas se vocês conseguirem me ouvir, eu consigo ler de boa. Ah, tá bom, tá bom. Então, então tá bom. Então eu vou aproveitar enquanto você está podendo ler, você começa a ler um pouquinho. É o capítulo vinte e Começo. dois, o bônus hora. Capítulo 22, o bônus hora. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo, a que se recolhera, e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação a produção de vestuário e alimentação alimentares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social.
O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam um bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos, nos lugares consagrados ao entretenimento, ou o contato de orientadores sábios, nas diversas escolas do ministério em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil, nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos, e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Vamos dar uma parada aí, Camila? Vamos. Comentar? Bom, então aqui ele muda de assunto, né? Porque a Laura não estava gostando muito bem do assunto do marido, e aí ele resolve perguntar do bônus hora, como que funcionava. E aí ele pergunta se é como se fosse aqui na Terra, né? Que é uma moeda, que é um dinheiro. E aí ela fala que não é propriamente moeda, mas é uma ficha de serviço individual. Então, ela funciona como um valor aquisitivo, mas não é a moeda propriamente dita. Aí aqui, o que eu achei muito interessante é que ela fala que a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. E depois ela fala também que todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. E aí, então, assim, lá não existe ninguém passar por necessidade, né? Então, todos têm acesso ao necessário, ao estritamente necessário, que é a alimentação, que é a comida. Só que aqueles que trabalham, eventualmente, têm um a mais ali, né? E aqui ele fala que há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. Então, a governadoria que fica responsável por essa distribuição. E aí, então, ele fala disso, do estritamente necessário, mas os que esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade. E aí ele fala, inclusive, da casa própria. Então, o espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. Mas aqueles que cooperam podem ter a casa própria. Aqui ela reitera, né, que o ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que lhe melhor pareça. E aqui eu até grifei essa frase que fala que precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Eu vejo que o trabalho, então, né, que como a gente tem falado durante todo o livro, o trabalho não é como na Terra, que, em regra, né, geralmente as pessoas optam aqui pelo trabalho muitas vezes pela remuneração que recebe, né? Mas lá não, o trabalho é por uma coisa, é o fim em si mesmo. E aí ela fala, precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Então, o trabalho seria algo bom, além de você ter essas prerrogativas lá, é uma forma de você melhorar, né? E aqui ela fala, inclusive... Não, estou dizendo, é a única forma da Sim. gente conseguir fazer, né? É só o trabalho. Sim. Aí ele fala da quantidade de horas de trabalho, são 8 horas por dia, e aí teria como se fosse uma hora extra, né? Já até 4 horas que pode se fazer, porque os programas de trabalho lá são numerosos, então a governadoria permite que se estenda essas horas. Eu acho que é isso. E ele fala, aqui, sem falar, na parte final, né? Sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada. Então, todo sacrifício, ele tem uma remuneração maior. Então, além de tudo isso, né? Às vezes triplicada. Já imaginaram? Fala, Beto. Vocês veem, eu entendo que isso aí, lá, até em nosso lar, o que vale realmente é a meritocracia, né? O cara, se ele demonstra que merece, que faz por onde merecer, o mérito dele só cresce e aumenta, né? Ele sempre é meritocracia.
não é salário, né? Então, ele demonstra que merece. Aí ele vai ganhando os bônus horas e acumulando cada vez mais bônus horas, né? É mérito. Eu É fico, questão de mérito. eu fico imaginando, Se você trabalha numa tarefa mais sacrificial, mais mérito você tem, mais mérito você ganha. que a gente aqui na Terra, nós assim, privilegiamos algumas funções, que aí elas são extremamente valorizadas, aí a pessoa acaba tendo salários, digamos assim, fabulosos, e outras que trabalham arduamente, né, muitas horas, às vezes, por dia, em tarefas estafantes, mas que são extremamente mal remuneradas, né, extremamente mal remuneradas. E aí a gente está vendo que lá não há essa diferença, porque eles entendem que nós precisamos nos habituar ao trabalho e precisamos desenvolver habilidades nas mais diferentes frentes de trabalho. Então, todas assim as possibilidades de aprendizado e de adestramento no trabalho são, do ponto de vista espiritual, extremamente importantes. E aí a gente vai ver, como ele disse, do trabalho sacrificial, ela diz que às vezes é duplicada e às vezes triplicada o valor. Então, a pessoa que realiza uma tarefa que aquilo vai lhe custar muito sacrifício, vai ser, digamos assim, valorizado. Eu acho isso importante. Imagina o dia que aqui na Terra isso for considerado. Nós vamos ter verdadeiramente justiça, né? Porque as pessoas serão importantes pela maneira que realizam o seu trabalho, pela dedicação, por tudo, e não, ele vai até abordar aqui para frente mais isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa nesse trecho? Eu só queria lembrar daquela senhora que estava junto com o André Luiz, quando ele foi conversar com Clarencio, né? Eu fico pensando aqui o mínimo de horas que as pessoas normalmente se dedicam, 8 horas por dia, 6 dias por semana, com a possibilidade de hora extra. Eu não lembro exatamente o número que ela tinha de horas, mas era bem pouquinho. Ela tinha, acho que 60 horas, ela não tinha nada praticamente, tinha ficado lá só de ócio. Só né, subsistindo com o que era disponível, que não faltava nada de essencial a ninguém, mas ela também não tinha nada além da... Né, ainda queria ajudar os filhos, né? Aí, queria, mas não tinha condições. não tinha condições. Aí foi que ele, Clarencio, disse, olha, volte para o seu campo de repouso, mas quando ela se mobilizar para o trabalho, né? E aí, essa coisa que às vezes a gente tem assim, eu estou matando o trabalho, estou fingindo que trabalho, fingindo... Gente, é o compromisso que a gente tem perante a vida, né? Por levar o trabalho a sério. Bom, João, quer ler um pedacinho? Sim. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia, e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório.
Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser abdijudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, embora recebam os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Vamos parar aí, João? Uhum. A gente vê que o André levou essa concepção de trabalho, né? De tipo de trabalho aqui, exercido aqui na Terra, vinculado à remuneração aqui, né? Para essa pergunta dele, né? Pelo que ele observou lá, né? Né? Como é essa remuneração no nosso lar, os tipos de trabalho. Então, ele acha que nessa concepção de certos tipos de trabalho teria que se remunerar mais, né? E lá não é bem assim. Não é claro que não é o tipo de trabalho que vai determinar o que você vai ganhar lá, mas o que você despende para esse trabalho, para o que você doa, né? O que você está agregando no trabalho. Às vezes um trabalho de um enfermeiro, né? Ali, que está ali, que zela, que cuida, que acolhe, que ampara, que se doa integralmente ali para aquele enfermo. Talvez terá muito mais remuneração, vamos dizer assim, do que às vezes o médico que está ali, mas que, né, não se entrega. Então, acho que não é o tipo de trabalho que vai determinar o que você vai ganhar, né? E sim o que você entrega, né? O que você doa, o tanto que você doa, né? O tanto que você ampara e acolhe ali, né? E a dona Laura deixa isso claro, que tudo é relativo, né? Subalternidade, né? Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada, é justamente isso, né? Não importa se você está na condição de um chefe, de um orientador, ou se você está ali recebendo ordens e cumprindo aquelas ordens. O que vai determinar é a forma que você está executando ali, né? Ela fala aqui, né? Que nós, assim, até me entristece que eu tenho um familiar que está fazendo medicina, está já formando, e o curso todo aí falando que queria fazer pediatria, porque gosta de criança, e agora já não vai fazer mais, porque disse que pediatria não dá dinheiro, só fica em consultório. Aí aquilo assim, a gente não fala nada, porque, né? Mas nos entristeceu muito, porque está preocupado com ganho, né? Só com dinheiro. Não o que ele poderia estar entregando, que é a vocação dele. Eu vejo que ele tem muita aptidão com criança, né? Então, ele poderia ser ali, se doar muito mais, né? Para aquelas crianças que ele, porventura, viriam atender no futuro. E, quer dizer, deixou né? Ele vai ser levado pela essa ausência do impulso vocacional, né? Que às vezes ele vai tá querendo fazer lá, ele falou se é anestesista, porque recebe, não sei o quê, eu não entendo isso. Quer dizer, mas aí
vai gerar essa ausência de impulso vocacional, né? Embora vai receber proventos comuns aos cargos que ocupam. Então, não quer dizer que, né, que ela achei interessante que ela fala aqui também, né? Então, as pessoas que ficam, né, os profissionais, né, você em qualquer profissão que você exerça, você preocupado só com ganho, você está ali, ó, né, amontoando, né, juntando, criando os bezerros de ouro, mas a que preço, né? Às vezes ali é o martírio pessoal e da ruína da própria família, como ela diz aqui, né? Mas repara, João, que ele fala, ele vai falar aqui, desse vivem quase todos a confessar a ausência de impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Isso aí é aquelas pessoas que trabalham no fazer de conta, não, eu estou aqui, faço do jeito que dá, ganho pouco, então, aí ele vai falar disso. Depois, ela ainda reforça isso sobre os operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? E aí depois diz assim, valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado. Então, todo trabalho seria um pão sagrado. Todo trabalho, a gente teria que agradecer pela oportunidade de trabalho. Aí eu digo assim, não é exatamente o que você gosta? Vai fazendo até que surja. Se você se empenha e faz com amor, na hora certa vai surgir uma outra possibilidade. E às vezes a gente veio para exercer aquela tarefa mais simples, não é? Uma tarefa sem menor expressão do ponto de vista social ou econômico, mas aqui ele dá um enfoque à importância, à dádiva que é o trabalho e quanto nós deveríamos valorizá-lo como o trabalho em si, como é sagrado e como deveríamos, cada um de nós, fazer o melhor possível com relação a essa oportunidade. E nesse processo, a gente tem também o intercâmbio com outras pessoas, não é? A nossa tarefa interfere no trabalho do outro, a maneira como a gente faz interfere no trabalho do outro. Então, estamos sendo observados, e se nós damos um exemplo ruim, estamos interferindo negativamente no trabalho do outro, não é? E que a gente possa ter essa consciência de ter essa gratidão. Caramba, estou podendo ir trabalhar. Que a pessoa diz assim, nossa, segunda-feira, ai, meu Deus, dia de trabalho, não é? Aí nós temos um conceito todo equivocado de olhar para o trabalho como uma coisa penosa, como uma coisa, meu Deus. Aí você fica doente, fica retido numa cama, aí você fica pensando, ai, como seria bom poder ir trabalhar, como seria bom, né? Essas pessoas que não têm possibilidade de fazer, né? Eu acho que é por aí a gente pensar nisso. Mais alguma coisa, João? Não, perfeito, querida, é isso aí. Fernanda, você quer ler um pouquinho? Posso ler. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo minha sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento e assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas e extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais.
Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime em benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Dá uma paradinha aí, Fernando. Tem outra pessoa. Aqui ela coloca aquilo que já foi até falado, né? Que existe o bônus hora, né, como fator de remuneração, mas que isso seria, assim, secundário, né, e não o mais importante, né? Ele valeria, assim, para a aquisição dessas outras facilidades ou dessas outras prerrogativas, mas para o espírito em evolução, o mais valioso é o próprio trabalho e o fruto daquele trabalho, que é o aprimoramento de cada um. Então, assim, como ela fala, se ele dedicou tantas horas lá no Ministério do Esclarecimento, quem mais ganhou foi ele mesmo, que sairá dali mais sábio, né? Com mais conhecimento, aprendeu mais. Então, quase todos os espíritos ali estão num tempo, né? Como é que eu vou dizer? Entre as encarnações, né? E que todo o trabalho ali serviria justamente para esse aprimoramento, né? Que beneficia primeiramente o próprio que está trabalhando, né? Que muitas vezes ameniza até, né, situações das quais teria que passar aqui na Terra por conta esse sacrifício que foi feito, né, no trabalho no plano espiritual, né? E aí ela fala justamente disso, que lá, apesar de ter desse bônus hora ser individualizado de acordo com o Ministério de Atuação, né? Independente disso, o que conta é a mesma coisa em todos, né? É a assiduidade, ou seja, o compromisso com o trabalho, né? De estar ali presente, a responsabilidade com o trabalho e a dedicação, né? Realmente o dar de si, né, como o João falou, naquele trabalho, né, o esforço que a pessoa despende ali naquele serviço, né, o quanto dela ela está colocando ali naquele serviço. Luana, quer acabar aí? Mãe, tem mais gente? Sim. Só uma pergunta antes, assim, esse trabalho, as habilidades que a gente adquire, por exemplo, desempenhando os trabalhos no plano espiritual entre as encarnações, a gente carrega, né? Mesmo que a gente se esqueça, tem, né, o esquecimento e tal, a gente carrega e serviria para a gente lidar melhor com os desafios que vêm. Sim, nada se perde, João. Então, tá bom. Nada se perde. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer.
Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados. Entendeu? E o problema da herança? Inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura, sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus horas auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações da nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que aqui adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ia prorromper em reclamações admirativas, referente ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita. Nossos queridos estão de volta. E levantou-se para atender. Acho que ele mesmo respondeu a minha pergunta aqui na frente, né? Eu ia falar agora, respondeu a sua pergunta. Ele respondeu a minha pergunta. Estava ansiosa pela resposta, ele mesmo falou. E reforçou o que a Fernanda falou também, né? Acaba reforçando aquilo que Sim. a Fernanda falou. Mas aí pode falar. Sim. O que eu vi aqui né, tudo é interessante, mas o que eu vi aqui é que ele fala da possibilidade, né, da gente gastar os nossos bônus hora a favor dos amigos, né, que inclusive assim quando você pede por outras pessoas, você tendo bônus horas, você pode passar para essas pessoas. Inclusive, eu estava pensando, Pepita, a neta dela, né, que ela teve tudo bem a história de doença e não passou pelo umbral, pode ter sido também bônus hora da dona Laura, por exemplo, né, nesse pedido ou não? Seria só... Não, olha só, ela trouxe algum mérito, ou seja, que ela sofreu muito durante a enfermidade, ela teve uma juventude difícil, uma infância difícil, quer dizer, ela teve uma vida difícil, aquilo foi, digamos, de uma certa maneira, preparando. Então, e ela não deve ter cometido, nem tido tempo de cometer deslizes, né? Porque jovem, né? Já com tuberculose, coisa e tal. Então, ela veio, mas assim, ela se passasse por lá, seria mais por causa da inadaptação ao processo, quer dizer, a não aceitação dessa vinda, né? Ela partiu a contragosto, ela queria ficar com o noivo, constituir o casamento, né? Era o sonho dela como jovem, como moça, né? Permanecer, né? Porque eu vi aqui que a dona Laura, ela fala, inclusive, né, quando o André Luiz pergunta sobre herança, né, que ela fala que não tem como ela transferir esses bônus de poupança dela para outras pessoas, que ficaria só como uma residência, mas que ela poderia usar esse bônus pessoal dela, por exemplo, para ajudar a filha que está desencarnando, né? Aí ela ajudaria... Onde está aqui? Ela disse que vai ajudar preparando o trabalho, quer dizer, ela colocou isso no capítulo anterior, que ela já pediu a filha, a Teresa, claro que ela deve ter mérito, né, gente? Ela deve ter mérito, ela deve ser um espírito nobre, porque ela, como ela disse, ela teve uma vida também muito difícil, muito sofrimento, deve ter sentimentos bons, e ela irá ocupar assumir as tarefas que a dona Laura fazia. Ela vai dar continuidade. Deve ser também um tipo de tarefa que elas, como mulher, que ela cuidava de crianças, etc., ela vai continuar
a desenvolver, né? Mas Porque aí eu tá. entendi assim, que essa poupança do bônus hora também ajudaria a concretizar esse plano para a filha, né? Que A dá filha dele. direito à intercessão. Isso, Interceder, isso. isso também. Passar os pontos, né? Então, dizendo, ela não pode passar o bônus hora para a filha. Isso, não, não pode. O benefício ela pode ter como, tipo assim, ela pode prover uma melhor facilidade para a filha no início dela quando ela chegar lá. Mas não que ela vai passar, ela não vai sair com 3.000 pontos já de Ela vai início. começar a trabalhar para começar a contar os pontinhos dela, o bônus hora dela. E que ele deixa claro aqui é que para receber é indispensável dar alguma coisa, né? Isso ficou muito claro durante todo o capítulo, né? Que tudo que se tem é fruto de alguma coisa que você faz. E o que eu percebi, assim, durante todo o capítulo é que, assim, uma diferença para o nosso trabalho, né? Que o nosso trabalho, a gente hoje tende a trabalhar pela remuneração, para ganhar alguma coisa. E o que acho que foi a Camila que falou, e que assim, ficou muito claro para mim, que aqui o trabalho, ele é um bem por si só, entendeu? Assim, você trabalha pelo trabalho, você está feliz de trabalhar pelo trabalho. De ser Isso, útil, você se percebe isso. útil na engrenagem da vida. Isso, não é? Independente do que você vai ter em troca, assim, né? O trabalho te deixa feliz. E aí você tem muitas coisas, né? Quando você percebe que o importante é você fazer parte da engrenagem, você trabalhar pelo bem, com requisitos morais, se dedicando, com assiduidade, você não está esperando nada em troca, porque você trabalha pelo trabalho, por aquilo ali te traz felicidade, e aí sim você vai ter muito o que receber. Você carrega uma bagagem, você tem muito, vai ter muito em troca. Nem que seja, como o João colocou, né, mais desafios, falando, não, essa pessoa aguenta mais, então a gente aí você vai tendo as outras, né, vai vivendo outras coisas. Gente, mas olha só, a nossa história, ela está toda hora sendo, digamos, recalculada, né? Quando diz assim que Deus é o GPS na nossa vida, recalculando rota o tempo todo, é verdade. Então, em função do que a gente faz, nós estamos amenizando rotas ou complicando rotas. Não tem jeito. Então, muitas vezes, esse poder, como ele disse, para você poder pedir, ter o direito, você tem que ter algum mérito. Então, quando a sua vida é útil para outras pessoas, eu acho que a gente tem que começar a ver por aí. Quando a sua vida é útil para outras pessoas, para a espiritualidade, você está interferindo de maneira positiva na vida de outras pessoas, você já começa a ter algum mérito. Então, é por isso que ele diz assim, o que a gente pode fazer além da obrigação? Porque tem coisas que são obrigação. Então, assim, fala de qualquer jeito. Não, você tem obrigação de fazer bem, de fazer com amor, de fazer. Agora, além disso, o que você faz? O que você dá do seu tempo livre em benefício de alguém? O que você, né? Em que a sua fala pode ser estímulo para outra pessoa? Em que ela a sua vida representa esteio, segurança, amparo para outra pessoa. Então, as pessoas não se perceberam ainda que o egoísta, ele vive isolado na bolha, ele é difícil de ser ajudado, porque ele não tem mérito. Estamos num processo de cooperação. Então, quanto mais nós nos conectarmos, quanto mais nós, de alguma maneira, pudermos estender a mão por coisas mínimas, mas porque você foi prestativa, porque você viu que aquela pessoa que trabalha com você está angustiada, que olha, que não está bem. O que custa você? Não é problema meu, mas às vezes você pode chegar, você pode auxiliar de alguma maneira, você pode fazer alguma coisa, né, para ver. Então, coisas às vezes pequenas, coisas simples. Então, uma vez a minha cunhada falou que quando meu irmão trabalhava dirigindo uma fábrica,
E aí eu falando que eles poderiam ter muitas coisas. Aí ele disse que eles muitas vezes faziam, e que aí eles tinham contratado um funcionário, serviço, era uma metalúrgica, então era um trabalho pesado, funcionário. Mas eles tinham um restaurante e eles se serviam os pratos à vontade. Só que aí, na hora que o indivíduo foi para comer, ele, diante daquele prato, e eles começou a chorar, chorava, e aí eles tinham uma assistente social, alguém foi lá e disse assim, olha, viu o que está acontecendo? Que aquele senhor chegou, era um empregado novo, e aí quando foram conversar com ele começou a chorar porque ele não conseguia comer aquele prato, porque os filhos dele estavam sem comer, alguns estavam sem comida em casa alguns dias, a esposa, os filhos, e ele não conseguia comer, na verdade ele queria poder levar aquela comida para casa. Aí só depois que a assistente social pôde ver o que eles podiam fazer, assistência, levar alimento, etc, etc e tal. Mas às vezes você não, tanta coisa que às vezes a gente não presta atenção, mas às vezes a pessoa está agoniada, angustiada com alguma outra coisa, e às vezes uma palavra simples pode tirar a pessoa daquela angústia, ela está prestes, às vezes, a cometer uma bobagem, tudo que ela precisa é de um ombro amigo, de alguém que a ouça, né? Então, acho que a gente pode fazer muita coisa, né, gente? Eu tenho certeza que vocês fazem muita coisa. E eu acho que isso que faz a diferença. E o importante é que a gente faça porque nos faz bem. Não porque, olha, eu vou fazer isso aqui, porque aí a espiritualidade, olha, anjo, eu estou fazendo, tá? Anota aí, porque eu estou precisando, né? Não é por aí. A gente faz e muda a energia, muda, se sente bem de ser útil, né? Muito legal isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, gente? Não? Ninguém? Thelma quer falar alguma coisa? Isabela, que está aí escondidinha. Tudo bem? Não, tô bem, tô bem. Tá ótimo. Tá, então a gente vai fazer a nossa prece. E olha, é por causa desse trabalho que a gente tem moratórias. Já ouviram falar de moratórias? Moratória é prorrogação de tempo de validade, prorrogação de vida, de vida. Eu conheço umas pessoas que já tiveram várias moratórias, entendeu? E aí a gente, né, Beto? Aí se emociona, aí quando eu digo assim, tem que trabalhar, não sei o que, aí, não gosto que me pressione, mas olha, a moratória é em função do que você representa em termos de trabalho, mas às vezes rebeldia, Você está gastando hora comigo. Estou gastando meus bônus hora contigo, olha, imagina, meus bônus hora. Gente, então nós vamos fazer a nossa prece. Fernanda, quer cantar uma música para a gente? Você tem que pensar bem quietinho, tá? Escute, irmão, tente compreender que o seu caminho é buscar a luz. Sabemos que podemos renascer sob o amparo do Mestre Jesus. Aceite o bem, verdade, que nada vai acontecer, por mais escura que a noite possa estar, sempre haverá um alvorecer, um novo dia
O sol há de brilhar, no horizonte a noite se desfaz. Seu pensamento em prece deve estar. Coloque ação, amor, buscando a paz. Aceite o bem e aprenda que nada vai acontecer. Por mais escura que a noite possa estar, sempre haverá um alvorecer. Por mais escura que a noite possa estar, sempre haverá um alvorecer. Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre os nossos destinos enquanto espíritos imortais que somos. Agradecemos, Senhor, pelas luzes que essas obras trazem ao nosso raciocínio, ao nosso entendimento. E agradecemos pela oportunidade desta vida, pela oportunidade de termos mãos operosas, mentes lúcidas para o trabalho, de podermos ser, Senhor, pessoas produtivas. Obrigada, Mestre querido, pela oportunidade de servir e de aprender através do trabalho. Muito obrigado pelo dom da família, pelos companheiros de jornada que nos sustentam com suas palavras, com suas vibrações amorosas, com seus estímulos. Obrigada, Senhor, pelos filhos que nos concedestes, pelos irmãos, pelos pais. E te pedimos que neste momento possas abençoar a todos os lares aqui conectados. E que possas abençoar aqueles nossos queridos que já partiram para a pátria espiritual. Que eles sintam o nosso abraço, a nossa saudade, ao mesmo tempo o nosso afeto. Pedimos, Senhor, que os abençoes, que os fortaleças, que os cubras de bênçãos e que lhes concedas também a oportunidade de trabalhar e servir na tua seara de amor. E assim, Senhor, muito gratos por tudo. Envolve a todos os espíritos que foram trazidos para participar destas reflexões. E principalmente, Senhor, envolve aqueles com os quais ainda precisamos nos harmonizar, que eles possam nos conceder a oportunidade da reparação um dia. Que assim seja. Graças a Deus.